Ao longo da história, existiu uma arte oculta, um conhecimento secreto reservado apenas para alguns iniciados. Um mistério envolto em símbolos, metáforas e fórmulas enigmáticas que intrigou gerações inteiras. Estamos falando da alquimia. Mas não daquela que busca transformar o chumbo em ouro, e sim de algo muito mais profundo e poderoso, a alquimia espiritual. E se eu te dissesse que, dentro de você, existe uma força adormecida, capaz de transmutar sua própria essência, de transformar suas sombras em luz, seus medos em sabedoria e o sofrimento em evolução? A alquimia espiritual é a chave perdida para compreender o verdadeiro propósito da existência, o processo através do qual a alma se purifica e alcança seu estado mais elevado. Desde os antigos alquimistas egípcios até os hermetistas do Renascimento, esse ensinamento foi transmitido em textos codificados, manuscritos secretos e símbolos enigmáticos, esperando que alguém, com visão suficiente, pudesse decifrá-los. Mas hoje, aqui, revelaremos o que permaneceu oculto por séculos. Neste vídeo, exploraremos a origem e a essência da alquimia espiritual, como seus princípios foram preservados ao longo do tempo e, o mais importante, como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida para alcançar um verdadeiro despertar interior. Prepare-se para uma jornada ao desconhecido, onde a transformação não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade ao alcance daqueles que se atrevem a olhar além do que é visível. A alquimia, desde tempos imemoriais, foi uma ciência oculta e prática sagrada, transmitida através de gerações de sábios, filósofos e místicos. Seus primeiros vestígios remontam às margens do Nilo, onde os sacerdotes egípcios a consideravam uma dádiva divina ligada a Thoth, o deus do conhecimento e da sabedoria. Foi nessa civilização que a alquimia começou a ser associada não apenas à transmutação dos metais, mas também à transformação do espírito humano. Mais tarde, os gregos herdaram esse conhecimento e o integraram à sua visão filosófica do mundo. Platão falava da realidade como uma sombra de uma verdade superior, enquanto os estoicos viam a transmutação interior como o caminho para a iluminação. Mas foi durante o período helenístico que a alquimia ganhou uma nova dimensão, fundindo-se com os ensinamentos do hermetismo, um conjunto de doutrinas atribuídas a Hermes Trismegisto, o mítico sábio que ensinou a máxima: assim como é em cima, é embaixo. Assim como é por dentro, é por fora. Durante a Idade Média, a alquimia foi preservada e aprimorada pelos árabes, que expandiram esse conhecimento por toda a Europa. Nessa época, a alquimia tomou dois caminhos: o material, que buscava a transmutação dos metais, e o espiritual, que se concentrava na transformação da alma. Foi então que surgiram figuras como Paracelso e os Rosacruzes, que viam na alquimia uma ferramenta para alcançar a perfeição do ser humano. Os alquimistas não eram simples experimentadores em seus laboratórios. Eram místicos, filósofos e visionários que compreendiam que a verdadeira grande obra não se encontrava no mundo exterior, mas dentro do próprio ser. Em sua simbologia, encontramos dragões, fogo purificador, mercúrio e enxofre. Mas, no fundo, cada um desses elementos esconde mensagens sobre a evolução do espírito. Ao longo dos séculos, a alquimia foi envolta em mistério e metáforas. Mas agora é o momento de decifrar seu código oculto e entender como esses antigos princípios podem ser aplicados em nossa vida cotidiana. A alquimia espiritual é a arte da transformação interna, a transmutação de nossa essência mais profunda em algo superior.
Assim como os antigos alquimistas tentavam converter o chumbo em ouro, a alquimia espiritual nos convida a refinar nossa consciência, elevando-a de um estado de ignorância e limitação à iluminação e sabedoria. Mas como essa transformação é alcançada? Os sábios da antiguidade estabeleceram que o processo alquímico se desenvolve em várias fases, cada uma representando um estado do ser que deve ser transcendido para alcançar a perfeição. Essas fases não descrevem apenas a purificação dos metais, mas também revelam um mapa de evolução pessoal e espiritual. O primeiro passo na alquimia espiritual é a Negredo, a obra em negro. É um momento da decomposição, a morte simbólica do ego e de todas as ilusões que nos prendem a uma existência limitada. É o caos inicial, o confronto com nossa sombra, nossos medos e fraquezas. Essa fase pode ser vivida como uma crise, uma noite escura da alma em que tudo o que acreditávamos seguro começa a desmoronar. Mas, assim como a semente precisa ser enterrada na escuridão antes de brotar, o espírito deve atravessar esse estado de decomposição, para então renascer com maior clareza. Uma vez atravessada a Negredo, chegamos a Albedo, a obra em branco. É o processo de purificação, a lavagem do espírito de toda impureza. Aqui, aprendemos a cultivar a clareza mental, a serenidade e o desapego das emoções negativas. Essa fase está ligada à introspecção e ao autoconhecimento. É o momento em que começamos a ver o mundo com novos olhos, sem as distorções do ego. Os alquimistas representavam essa etapa com a imagem da lua brilhante refletindo a luz da verdade. É aqui que práticas espirituais como a meditação, a oração, o jejum e o trabalho energético desempenham um papel fundamental, ajudando-nos a purificar pensamentos, emoções e ações, preparando-nos para o próximo nível de transmutação. Nessa fase, a luz dourada do despertar começa a se manifestar. É o estado em que a sabedoria começa a brilhar dentro de nós. As citrinitas representam a união do consciente e do inconsciente, da razão e da intuição, do espírito e da matéria. Aqui, aprendemos que o verdadeiro conhecimento não se encontra nos livros nem em ensinamentos externos, mas na experiência direta com o divino. A alquimia nos diz que o ouro não se obtém apenas com fogo, mas com paciência e compreensão dos ciclos da natureza e da alma. Os grandes mestres espirituais passaram por essa fase, entendendo que a iluminação não é um estado permanente, mas um processo de evolução. Mas ainda falta a última e mais elevada transformação. Percorremos o caminho desde a escuridão da Negredo, passando pela purificação da Albedo e pela iluminação das citrinitas. Agora chegamos à fase final da grande obra alquímica, a Rubedo, a obra em vermelho. Aqui ocorre a autêntica transmutação, o momento em que o chumbo da nossa natureza inferior se converte no ouro da consciência plena. A Rubedo é a culminação do processo alquímico, o casamento sagrado entre a alma e o espírito, entre o humano e o divino. Representa o despertar total da consciência, quando a dualidade se dissolve e compreendemos que sempre fomos parte do todo. Na tradição esotérica, esse estado é representado pela imagem da fênix que renasce das próprias cinzas, simbolizando a imortalidade do espírito. Também é o renascimento do sol, a chegada da luz pura depois de enfrentar a escuridão da ignorância e do sofrimento. A Rubedo é a cristalização do nosso verdadeiro ser. Aqui já não lutamos contra a dualidade. Nós a integramos. Já não buscamos a luz fora de nós. Compreendemos que somos a luz. Esse estado foi alcançado pelos grandes mestres espirituais da humanidade: Buda, Jesus, Hermes Trismegisto, Lao Tse. Todos eles atravessaram essa jornada de transformação interior. Mas a alquimia nos ensina que a iluminação não é privilégio de poucos. É um destino que todos podemos alcançar se seguimos o caminho com determinação e humildade. Se observamos atentamente,
percebemos que a alquimia nunca tratou apenas de converter metais em ouro. Isso era apenas uma metáfora para ocultar seu verdadeiro propósito: a transformação do ser humano em sua versão mais elevada. Cada um de nós é um alquimista em potencial, com a capacidade de mudar seu destino e elevar sua vibração. Mas para isso devemos nos comprometer com a grande obra: a transmutação do ego em consciência, do medo em amor, da sombra em luz. No entanto, saber isso não é suficiente. A alquimia é uma arte que deve ser praticada. A alquimia espiritual não é apenas um conceito filosófico ou uma ideia abstrata reservada aos místicos. É uma prática viva, que pode transformar sua vida se você aplicar seus princípios com disciplina e consciência. Vejamos como cada etapa da grande obra pode refletir-se em nosso cotidiano e que ferramentas podemos usar para acelerar nossa evolução interior. A primeira fase do processo alquímico nos convida a enfrentar nossa própria escuridão, aquilo que negamos em nós mesmos. Mas como aplicar isso na vida diária? Prática da autoobservação. Mantenha um diário onde registre padrões de pensamento, emoções recorrentes e reações automáticas. Quais são as crenças limitantes que o impedem de avançar? Trabalho com a sombra. Carl Jung falava sobre integrar os aspectos reprimidos de nossa psique. A meditação, a introspecção e a terapia podem ajudá-lo a reconhecer e curar esses aspectos ocultos. Rituais de purificação. Muitas tradições espirituais incluem práticas como jejuns, banhos com ervas, a queima de incenso ou o ato simbólico de escrever pensamentos negativos em um papel e queimá-los depois. Esses rituais representam a dissolução do velho e criam espaço para a transformação. Após a morte simbólica na Negredo, entramos na Albedo, onde a luz começa a penetrar em nossa consciência. Aqui, trabalhamos na purificação mental e emocional, para poder elevar-nos a um nível superior de percepção. Práticas da meditação e mindfulness. Aprenda a silenciar sua mente para observar, sem apego, os pensamentos e emoções que surgem. Exercícios de gratidão e compaixão. Cultivar emoções elevadas dissolve os resíduos da negatividade e abre o coração para uma vibração mais alta. Contato com a natureza. Caminhar descalço sobre a terra, mergulhar na água ou simplesmente respirar profundamente ao ar livre ajuda a limpar o campo energético. Essa fase representa o momento em que a luz do conhecimento ilumina nossa existência. Já purificamos o denso e agora estamos prontos para integrar o entendimento superior em nossas vidas. Estudo de textos sagrados e filosofia esotérica. Explorar a sabedoria das antigas tradições nos oferece ferramentas para compreender a realidade a partir de uma perspectiva mais elevada. Aplicação do conhecimento na vida cotidiana. Não basta ler sobre espiritualidade, é preciso vivê-la. Como você pode agir com mais consciência em seus relacionamentos, em seu trabalho e em suas escolhas diárias? Visualização criativa e afirmações. Usar imagens mentais e decretos positivos reprograma nossa mente para alinhar-nos com nossa versão mais elevada. A última fase da grande obra é a cristalização de todo o processo. Aqui, a pessoa alquímica renasce com uma nova visão e um propósito claro. Serviço aos outros. O verdadeiro alquimista não busca a transformação apenas para si mesmo, mas para compartilhar sua luz com o mundo. Ajudar os outros é uma forma de consolidar nossa evolução espiritual. Criação consciente. Seja na arte, na escrita, no trabalho ou nos relacionamentos, tudo o que fazemos pode se tornar uma expressão do nosso novo estado de consciência. Integração do equilíbrio interno. Aceitar tanto a luz quanto a sombra sem julgamento, reconhecendo que tudo faz parte de um mesmo processo de evolução. Ao longo dessa jornada, exploramos os mistérios da alquimia espiritual, desvendando seus símbolos e aplicando-os à nossa transformação interior.
Desde a dissolução na fase nigredo, passando pela purificação da albedo, pela iluminação das citrinitas, até a manifestação do ser autêntico na rubedo, cada etapa nos revelou um caminho profundo de autoconhecimento e transcendência. Mas aqui reside o grande segredo. A alquimia espiritual não é um destino, e sim um processo contínuo. Não se trata de alcançar um estado final de iluminação, mas de transformar cada experiência, cada desafio e cada vitória em um degrau rumo a uma maior expansão da consciência. O ouro alquímico não é um metal, é a sua própria evolução. Os grandes alquimistas da história compreenderam que o verdadeiro poder não está em transformar chumbo em ouro, mas em converter a ignorância em sabedoria, o medo em amor e a separação em unidade. Agora, a pergunta final é: você está disposto a iniciar a sua grande obra? Se este conhecimento ressoou com você, reflita em qual fase da alquimia espiritual você se encontra. Aplique as ferramentas compartilhadas para começar sua transformação. Compartilhe esta mensagem se acreditar que pode inspirar outros e continue explorando, inscrevendo-se no canal para descobrir os mistérios da existência e a evolução da alma. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.